Bem-vindos ao nosso 5º episódio do Insider 79. É isso aí, mais um episódio, eu, Maria Monese, entrevistamos aqui os grandes players do mercado, os grandes líderes desse mercado sergipano, e hoje temos a honra de receber mais um grande empresário aqui do estado, um desbravador, um cara realmente que sabe muito bem o que é a palavra, a etimologia da palavra empreendedorismo. Exatamente. Você que nos acompanha pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal nem de dar um like. E você que está acompanhando pelo Spotify, aproveita para avaliar o nosso programa e também ativar as notificações aí pelo sininho. Bom, vou fazer a apresentação do nosso convidado de hoje. Hoje vamos conhecer a história de um verdadeiro filho da Atalaia. Alguém que cresceu no coração de Aracaju e construiu uma trajetória de sucesso no mercado pet. Com mais de 2 décadas de história, a empresa que ele fundou hoje é a marca local líder no setor varejista pet de Sergipe, com 5 lojas e um centro de distribuição estrategicamente localizados na capital. Mas o sucesso não veio apenas do trabalho duro. Ele sempre foi o defensor dos animais, encontrando inspiração em São Francisco de Assis. Além da vida empresarial, ele dedica parte do seu tempo e recursos ao apoio de 8 ONGs na cidade, mostrando que o compromisso com a comunidade faz parte do seu DNA. Além disso, ele é um homem de família, casado há 26 anos com Amanda, e pai de Maria Luísa e João Pedro, que fazem parte dessa bela história de dedicação e sucesso. Insiders. Vamos receber Fábio Dantas, fundador da Atalaia Rações. Desde já, muito obrigado pela participação, agradeço também pelas palavras e estou aqui à disposição para tirar dúvida de vocês. Fábio, para a gente é uma grande honra ter você aqui com a gente. Eu tenho certeza que a sua história é uma história de muita inspiração, de muita superação. Eu queria saber como você começou nesse mundo do empreendedorismo, né? Qual foi os desafios que você enfrentou nesse mercado e como você se tornou um líder no mercado cuidando justamente do segmento pet, né? Sim, na infância nunca fui um daqueles alunos bons, né? Eu sempre fui um aluno meieiro e chegou aos 17 anos, percebi que eu não queria estudar muito. E aí fui trabalhar com meus pais, né? Eu fui trabalhar, na verdade, com minhas irmãs, que tinham uma distribuidora aqui em Aracaju. Fiquei 2, 3 anos com elas, trabalhando. E era varejo, né? Era distribuição. E certo dia, em uma das brigas acaloradas com minha irmã, né? Ela perguntou se eu ia ficar sendo funcionário pro resto da vida dela. E me incentivou bastante, aí eu abri a minha empresa. Foi aí que eu tive o interesse em abrir uma pet shop, na realidade uma distribuidora com um sócio meu chamado Wesley. Lá em 2003, a gente abriu 1º de abril, e essa empresa, né, com a rescisão que eu recebi das minhas irmãs, que foi um computador e uma van, e uma Kombi, né? Onde era esse primeiro? Lá no Orlando Dantas. A gente eu recebi uma Kombi e um computador, não tinha dinheiro nenhum, na verdade. E aí meu pai fez o quê? Meu pai tinha representante comercial, né? Minha família sempre foi representantes comerciais. Tinha um mostruário de roupa, me deu R$5.000 de roupa, eu saí vendendo, eu e a Amanda saímos vendendo essa roupa, pegamos esse dinheiro e foi o primeiro dinheirozinho para a gente comprar a nossa primeira carga de ração na distribuidora Moura, que a gente começou lá com a distribuidora Moura. E aí fomos lutando cada vez mais, né? Juntamente com a distribuidora Moura, meu ex-sócio, Wesley, ele tinha uma pet shop no Orlando Dantas e que me incentivou e me inspirou a abrir a Atalaia Rações, que também abrimos no mesmo ano, que foi no dia 16 de junho de 2003. Sempre foi Atalaia Rações? Sempre foi Atalaia Rações. O nome Atalaia Rações veio muito pelo bairro, né? Na realidade, a gente abriu a nossa primeira loja, jamais imaginávamos chegar onde chegamos. Claro que a gente tem uma caminhada muito grande ainda, porque eu sempre digo, somos ainda muito pequenos e a gente tem muita estrada para crescer. Mas o nome Atalaia veio por causa do bairro. Crescemos, muita gente pediu para que a gente trocasse, mas como filho da Atalaia, de Aracaju, eu preferi ficar com esse nome. Então, hoje em dia... Então foi o seu primeiro negócio? Foi o meu primeiro negócio. Tive outros negócios, como um depósito de bebida, loja de lingerie, tive uma distribuidora de ração também, né?
Mas, inclusive, muitas das pessoas só olham para o sucesso, né? E eu tive alguns insucessos na vida, né? A loja de lingerie, Eu quero saber sobre a distribuidora de bebidas, que foi uma vez que eu fiquei 6 meses trabalhando consecutivo, sem folgar um domingo. Não folguei um domingo, foram 180 dias trabalhando consecutivos e não deu certo. Então, assim, mas o fato de não dar certo nos ensina muito, né? Isso é importantíssimo. Sempre extrai lições. É porque a gente tem hoje em dia um mundo que as pessoas sempre visam só a pessoa que deu certo, né? Não só deu certo, mas tem que saber o que foi aonde que chegou, né? O que é que precisou chegar, né? Então, assim... E pegando esse gancho, Fábio, o que você avalia que foi a diversificação do mercado? Você não aconselha, por exemplo, investir em mercados que não tenham o mesmo segmento, embora seja varejo, mas não é um é o ramo pet, o outro é o ramo de moda. O que você avalia que foi o decisor aí na palavra foco. A palavra é foco. Quando você não tem foco, né? Na realidade, eu sempre deixei a Atalar Rações sempre em primeiro lugar, sempre as empresas de rações em primeiro lugar, mas aquela história de você estar escutando sempre as outras pessoas, né? Diversifique o seu ramo. E aí a gente foi buscar diversificação e terminou tendo alguns tombos. Na verdade, se você for pegar, por exemplo, o Warren Buffett, né, o Warren de todo mundo, ele diz o seguinte, tem uma frase assim, ó: diversifique seus investimentos, nunca seus negócios. Exato. Porque é muito bom a gente fornecer somente o cimento da obra do que a gente pegar toda a obra completa, né? Exatamente. Porque senão, muitas vezes você vai ter um supermercado, uma farmácia, né? um posto de combustível, são gestões diferentes, né? Claro. São margens diferentes. E aí você tem que ter muita Exato, e na verdade, assim, eu estava começando a empresa, né? E aí aquela história, né? Você começa a ver um pouco de dinheiro no caixa a mais, e aí sempre tem aquela história do jardim do outro sempre ser mais bonito, né? Todo o ramo dá dinheiro, tudo, então você termina indo para alguns ramos que você não tem foco, que você não tem a expertise, né? E é fundamental, hoje em dia, você tá por dentro do mercado, entendeu? Você, hoje em dia, chega primeiro quando você tem a informação. E aí o fato de eu ter, hoje em dia, um bom relacionamento, por ter vindo lá da distribuidora de minha irmã, que também trabalhava com ração, já tinha um bom relacionamento, e tudo que era ração chegava mais fácil. E aí, quando eu partia para bebidas e para a loja de lingerie, eu não tinha esse conhecimento com quem dominava a área, então eu terminei me prejudicando em alguns setores. Certo. E a escolha do ramo pet foi em função da distribuição que já era da sua irmã no ramo de rações? Exatamente. A empresa de minha irmã era distribuidora da marca chamada Pedigree, que era uma marca bem conhecida, né? Uma marca bem conhecida. Depois eles se tornaram distribuidor da Purina. Eu, por dentro do mercado e vendo o potencial que estava lá em 2003, que vale fazer uma ressalva também, né? A gente acha que tudo na vida da gente é só o trabalho, mas também tem um pouquinho de sorte. Eu sempre digo que a sorte ela tem que andar junto com quem é trabalhador, né? Mas ela acompanha quem está atento. Ela está atenta. E aí eu tive da preparação com a oportunidade. Exato. E eu tive essa oportunidade que em 2013 foi no mercado, o pet começou a crescer absurdamente, né? Então a gente percebeu esse mercado que estava em franca expansão. O mercado ainda, até hoje, o mercado pet ainda é um mercado muito amador, né? Tem um share de mercado aí diversificado por muitas empresas. Nenhuma empresa do Brasil hoje tem mais de 10% de share de mercado. Então, é um mercado ainda que está muito pulverizado e precisa cada vez mais se profissionalizar. E lá em 2013 eu percebi essa situação por ter o volume que a distribuidora vendia. E eu disse, opa, vamos abrir o varejo. Porque assim, eu fui distribuidor até 2012 também. Então, eu fiquei com 2 comércios de ração. Até 2012. Eu estava no atacado, que era o meu principal foco. E aí, em 2012, por uma divergência com o meu ex-sócio, né, a gente preferiu separar a empresa, mas separamos muito amigável. Ele ficou com a distribuidora e aí a Atalar Rações, que só tinha uma lojinha lá na frente de Barbosa, eu fiquei literalmente desempregado, porque a loja era de Amanda, a Amanda que ficava à frente dessa loja até 2012. Eu ficava só dando um suporte para ela. E aí, literalmente, em 2012, eu pulei dentro da Atalar Rações mesmo. E aí, depois de 2012, que eu cheguei com mais coragem, né? A Amanda sempre foi mais pé no chão, e eu sempre fui mais arrojado. Aí eu comecei a abrir mais empresas, tudo, e graças a Deus foi dando certo. Então, lá em 2012, quando eu vendi a distribuidora, eu aumentei a Atalar Rações, e hoje nosso plano é ter 10 lojas em Aracaju até 2027.
E Uau. como você enxerga a diferença desse mercado, né? O atacadista pro varejo, para venda para o consumidor final. Tem que ganhar muito mais traquejo, como é a diversidade assim de ramos mesmo, né? Moda e ração, Sim. que não conversam. Da mesma maneira, você acha que o conhecimento para tratar ali no dia a dia do negócio do varejo para a distribuição também muda? Muito, muito, muito. O mercado, quando você foca atacado, você vai ganhar muito mais pelo giro, né? Você tem um risco também no atacado maior, no aspecto que você libera créditos. Então, você hoje em dia no atacado você não tem uma liquidez como você tem no varejo. No varejo você vende tudo num cartão de crédito ou dinheiro, né? Então, assim, é muito mais garantido o recebimento no varejo. No atacado você tem que ter muito mais um controle de fazer limites de créditos e tudo. No atacado, eu vejo uma lei de Pareto, que é aquela 80-20, muito forte, onde muito no atacado você depende de poucos clientes, já no varejo você não tem essa peculiaridade de depender de poucos clientes, né? Mas, assim, o varejo, entre aspas, ele escraviza mais, você tem que estar mais dentro do negócio da operação, né? Exige mais dedicação ali na ponta, né? Na ponta. Sendo que o atacado, como eu falei, você fica muito preso a poucos clientes. Então, lá quando eu era distribuidor, 20% dos clientes representavam 80% do faturamento. Exatamente a lei de Pareto. Era impressionante. Então, eu ficava com esse medo, com esse receio. Foi um dos poucos receios também de eu vender a minha empresa. E também muito limite de crédito, porque você não tem a liquidez. Foi uma das coisas que eu queria na vida, é o seguinte. Hoje, você tem um varejo e vendendo cartão de crédito, se na hora que você quiser antecipar o cartão, tudo, você tem um dinheiro na mão. Já no atacado, não. Você tem que focar muito na análise do crédito. Então, se eu vejo muita gente que vai entrar no atacado para vender, como eu estava explicando antes da gente entrar no podcast, muita gente se confunde e quer ir para o ego do faturamento no atacado. Termina faturando muito, sem analisar crédito, sem ver imagens, e aí termina que muitos dos atacados, a vida é curta, né? É importante. Interessante essas observações, né? Porque o empresário em si, muitas vezes, ele não domina muito bem essa parte de como precificar bem o produto, como fazer uma boa gestão de custos. E o mercado que você atua, né? Tem produtos, por exemplo, que os impostos são bem mais altos, né? Os impostos para PET são bem mais altos que para... Sim, são considerados supérfluos, né? O mercado PET ele tem uma carga tributária muito mais alta, né? Do que vários outros produtos. Então, se você não souber fazer a precificação, escolher o tipo tributário da sua empresa, tem muita gente que termina se prejudicando por não saber calcular, né? E aí tem uma diferença muito grande, né? Em faturamento e lucro, né? As pessoas acham que o faturamento é lucro, né? O lucro é o sangue do negócio. Muita gente. E isso é uma briga constante, eu acho que não só para mim, como para outros empresários, porque a gente fica buscando cada vez mais faturamento, né? Mas quem manda na empresa é o caixa, né? O rei é o caixa, né? Então, muitas das vezes eu já escutei muitos conselhos, né? Para que a gente pudesse ter um preço mais agressivo, fosse o mais barato e não se preocupasse com a precificação, mas termina que você não consegue fazer caixa. E quem não consegue fazer caixa, a tendência é não conseguir crescer, né? Isso é um fato, né? Na verdade, as pessoas confundem muito, né? Muitas vendas é uma coisa, não significa lucro, né? As pessoas têm muita empresa que vende muito, mas não tem caixa, não tem lucro. Então, a venda com qualidade. Com certeza. E é importante para todos os lojistas, principalmente o segmento PET, se você perguntar assim, um dos sucessos da Talar Rações, referente às outras empresas que tem aqui em Aracaju, que são da nossa cidade, foi porque sempre a gente focou em produtos com alta rentabilidade. Então, o que é que a gente faz? Hoje em dia, no mercado PET, graças a Deus, você não tem uma concentração de uma indústria com share de mercado mais de 20%. Que foi, todo mundo sabe que quando a indústria tem um share de mercado muito grande, ela domina suas margens. E aí o que foi que eu fiz? Eu sempre me afastei dessas empresas que diminuíam as margens da gente. E sempre busquei vender produtos bons, tão bons igual dessas indústrias, mas que tivessem markup maior. Isso tem que ter um trabalho, o empresário também tem que tirar e saber treinar a sua equipe para poder oferecer isso. Muitas das vezes o empresário do segmento PET e de outros setores, ele quer ter a facilidade do cliente entrar na sua loja e o produto que o cliente pediu, ele sai.
E aí, se for um fornecedor que não te gera uma margem, uma rentabilidade alta, você termina sendo prejudicado, porque suas margens ficam muito curtas. Tem que estar com essa estratégia comercial muito bem alinhada, né? Saber o que vem de cada margem, tentar fazer uma venda cruzada, tentar colocar um produto ali na sacola do cliente que talvez ele nem tenha ido, mas com a abordagem comercial você consegue, né, conseguir chegar no final e vender uma coisa que tem mais margem, né? Com certeza, o cross-selling, você tem que fazer, o cliente vem buscar um produto, você tem que fazer. Hoje em dia, com a IA, já está nos ajudando muito, né? Você fazer um estudo de um cliente. Então, se aquele cliente de raças pequenas, ele está levando uma ração super premium, qual é a média que os outros clientes compram de tapete, de anticarrapatos? Então, isso já tem sistemas que pode estar indicando a você. Isso. Mas lá no futuro, quando você não tinha isso, ia muito no olho, no tato do empresário, né? Para ter essa noção de treinar a equipe. Então, assim, é importantíssimo. Um dos fatos também que todos os empreendedores têm que pensar também são os atravessadores, né? Quanto menos atravessador tiver no meio do caminho, melhor. Então, o que foi que acontece? E aí você vai brigar... Só para explicar aqui para nossa audiência, o que seria atravessador? Os distribuidores, os atacadistas, tudo, vale fazer uma ressalva, eles são importantíssimos no mercado. Isso. Deixa bem claro, para mim o canal de distribuição... Faz parte do mercado, né? Faz parte do mercado, o canal de distribuição é importantíssimo para tudo, até para pulverização. Certo? Porém, quando você não tem o atravessador, você consegue rentabilizar mais o seu negócio. Agora, o que acontece é que você vai ter marcas que você vai precisar treinar toda a sua equipe para a sua equipe explicar ao cliente por que levar o produto. Você vai ter um pouco mais de trabalho de treinar a equipe para explicar o porquê esse produto é tão bom igual o da marca principal. Isso. Então, assim, um dos fatores primordiais sempre é treinamento. Augusto sabe, eu já treinei muito minha equipe. É fundamental você treinar a equipe. Você falou sobre... o tempo inteiro você falou aí sobre a importância do treinamento, né? A gente está falando agora de produto, de preço, de mercado. Vamos falar um pouquinho de pessoas? Vamos sim. Vamos falar um pouco de pessoas. Como é que você lida isso? Eu vi que você é um cara que está na vanguarda do conhecimento, você sabe o quanto é importante treinar, desenvolver pessoas. E a Atalaia Rações tem, né? Tem um atendimento diferenciado, tem um tratamento diferenciado. Como é que você vê isso? Né? Como é que foi essa sua visão aí lá atrás para poder realmente com as pessoas, com a liderança da equipe, enfim, me fala um pouco sobre isso. E um detalhe interessante da história dele, viu? O primeiro funcionário continua na empresa. Há 21 anos ele segue na empresa, então pega esse gancho pra gente e fala como é essa retenção. Temos que seguir muitos valores da gente, né? O principal valor da Atalaia Rações é um termo que nem tem na língua portuguesa, né? Mas eu copiei de uma propaganda da Shell, chamado humanologia, né? O estudo dos humanos, não sei como é, mas quem puder depois, mas humanologia para a Atalaia Rações é o saber lidar com a pessoa. Eu até peço desculpas a todos os clientes da Atalaia Rações, mas o primeiro cliente da Atalaia Rações são nossos colaboradores. Sim, esse é fundamental. Nós temos um grande orgulho hoje dentro da Atalaia Rações, uma empresa com 22 anos que nunca teve nenhum tipo de problema trabalhista, graças a Deus, que a gente sempre soube colocar o colaborador... Valorizar, né? Sempre soube colocar o colaborador em primeiro lugar. Claro que também a gente não pode também afrouxar para o colaborador. Então a gente tem que ter a média do possível para deixar tudo bom. Não pode ser nem só bom para o colaborador como para a empresa. Então, contrabalancear, né? Contrabalancear. Então, assim, é importantíssimo hoje a gente valorizar toda a nossa equipe. Eu sempre digo para todo mundo que, até eu tenho uma brincadeira que eu faço lá com todos os colaboradores, que eu digo assim, eu sou a pessoa menos importante dentro da Atalaia Rações. Eles que são os jogadores de futebol. Na verdade, toda empresa é movida pelos colaboradores. Tem que ter lideranças para dar o norte para eles. Então, assim, Augusto, quando você me pergunta sobre a importância do treinamento, eu sempre digo, quem treina fica muito mais fácil para jogar. Então, assim, eu vejo muitos dos empresários não querendo treinar sua equipe, não se dedicando ao treinamento, não querendo custear os colaboradores. A Atalaia Rações incentiva todos os colaboradores. A gente tem um auxílio educação, então quem quiser fazer algo, a gente já teve alguns colaboradores que fizeram faculdade com custeado por Atalaia Rações, porque a gente tem que pensar que ele tem que crescer cada vez mais. Então isso é importantíssimo. Outro fato, plano de saúde, alguns benefícios que a Atalaia Rações dá para que ele pense que a empresa é dele, né? A gente sempre diga, ele tem que entrar com a cabeça
É a minha visão que eu coloco, né? Que ele tem que entrar com a cabeça de dono e que ele não queira ficar pro resto da vida dentro da Talarrações. Se for para ele ficar dentro da Talarrações, para que ele galgue outros cargos dentro da empresa. Agora, que ele nunca fique aonde ele entrou. Eu sempre digo que eu não quero pessoas que não tenham proatividade. Então, se a pessoa lá para... Hoje, o Osman Fábio, que foi o nosso primeiro funcionário, está lá com a gente. Ele entrou batendo saco, hoje em dia está trabalhando como motoboy. O meu principal gerente que conhece, ele é o Everton. Ele começou como batendo saco, hoje em dia é meu principal gerente da loja, se formou em administração, sempre a gente focando na pessoa. Então, assim, quando você dá um treinamento bom, quando você atende o seu colaborador, consequentemente isso vai recair para o cliente final, né? Então, eu digo, se você não atender sua equipe bom, quando sua equipe for atender o cliente mesmo, ele vai atender de mau humor, né? Você fala uma coisa que até eu gosto muito, o sorriso, né? Você fala muito do sorriso, né? Tem um vídeo agora, tem um vídeo hoje sobre isso. É importantíssimo, né? Hoje em dia, eu digo que a empatia, o sorriso, você receber o cliente é uma coisa... Muitas das pessoas, eu sempre digo que muitas das pessoas julgam as pessoas pelo conhecimento. E aí acha que aquela pessoa que tem muito conhecimento é inteligente. Desculpa, para mim, inteligência é saber lidar com as outras pessoas, né? Saber lidar com as outras pessoas aplicando o que você tem de conhecimento. Então, aí tem muita gente que faz o quê? Tem um conhecimento, aí termina sendo antipático, não abre o sorriso para aquela outra, para o cliente ou para o teu amigo. Então, assim, você tem que fazer esse trabalho, né? É o comportamento, né? Na verdade, o que ferra o resultado sempre vai ser o comportamento. Então, tem pessoas que estão na linha de frente atendendo clientes, mas o jeito dela já incomoda a outra pessoa. Entonação de voz, postura defensiva, frieza, má vontade, tudo isso ferra com o processo de vendas. Então, e lá você tem todo um cuidado, né? Tem pessoas ali dispostas, você chega, estaciona o carro, já vem uma pessoa ali atender e tal, já vai pegar, já anotar ali o que é que você quer. Sempre tem lá o docinho, é bom para quem quer comer docinho, tem docinho, só que ele bota até um negócio lá de caruru. A gente fazia muito isso, dia de sábado a gente fazia caruru, sorvete. Lá, o cliente abre o freezer, pega água, tem alguém... Nossa... E eu expliquei, inclusive, isso lá atrás, né? Que eu falei, ó, você sabia que isso aqui, tudo isso aqui que você está colocando não faz parte do atendimento? Eu expliquei para você. Você me ensinou e eu levo isso para todo mundo, não? Aí ele falou, não, mas é o quê? Não é um atendimento. Tudo isso é tratamento. Uma forma de tratar o cliente. É uma obrigação nossa. O atendimento é entregar a solução para o cliente. Na menor relação custo-benefício, está preparado para lidar com antes, com durante e com depois. E aí as duas coisas têm que andar juntinhas. Me lembro até hoje você me ensinando sobre isso. Porque eu pensava que isso era atendimento. Na realidade, isso é tratamento. Atendimento é você resolver, solucionar o problema do cliente. E aí, se você tiver um tratamento juntamente com o atendimento... As duas coisas têm que andar juntas. É o conjunto perfeito, né? Então, isso... Mas muita gente acha que também é só abrir o sorriso que vai fazer a venda, né? Não, mas tem que ter o conhecimento. É o que eu falei, a inteligência é a arte de você levar o conhecimento para a pessoa, né? Aplicado. Não adianta você ficar... O carisma, a simpatia, tudo isso ajuda, mas você tem que ter conhecimento técnico também para você explicar, dar uma boa explicação dinâmica sobre o produto, sobre o serviço que você faz. Enfim. E outra coisa de importância para mim, eu estava até explicando hoje para um dos nossos colaboradores, que a gente precisa, claro que a gente sempre vai analisar o colaborador pelos números, isso é um fato, mas para mim hoje é primordial o caráter. Então, a gente faz uma análise, né, do caráter da pessoa. Então, assim, a gente tem uma regra para todos que se eu souber que tem uma agressão física contra uma esposa, contra uma mulher, não trabalha na minha equipe. Se eu souber que não cuida dos filhos bem, se eu souber, não vai... São os valores, né? Não são os valores. Os tais dos inegociáveis, né? Os inegociáveis. O caráter é uma coisa muito importante. Cara, isso aqui vai fluir demais a nossa conversa, porque eu falo muito sobre isso na palestra. Eu falo que a única coisa que não é treinável é o caráter, né? Tudo é treinável, exceto o caráter. Exatamente. Então, porque tem a ver com o comportamento mesmo. E é justamente esse comportamento. Às vezes o cara é muito bom tecnicamente, mas é mau caráter. O que adianta se você botar essa pessoa dentro do time, vai botar a perder. Eu aprendi uma coisa lá atrás, cara. Seja implacável com dois tipos de pessoas. Que é pessoas com baixo desempenho. Você já treinou, já capacitou, mas a pessoa continua performando mal. Desempenho, não adianta. Você vai fazer recolocação ali, beleza, mas não serve para o time, rápido para demitir. Lento para contratar, rápido para demitir.
E o segundo tipo de pessoa, que é a pessoa que coloca outras pessoas para baixo dentro da empresa. Exatamente. Entendeu? Justamente pelo comportamento, né, que o contamina. Contamina. Hoje em dia, eu sempre digo, falar alto, bullying, alguma coisa assim, a gente não aceita dentro da nossa empresa. Então, hoje em dia até, e eu falo assim, fora mesmo, se eu souber que alguém achou um celular e não devolveu, se eu souber que alguém fez algo, certo, que o caráter seja duvidoso, eu não quero próximo a mim. E eu sempre digo que a gente tem que ter pessoas ao nosso lado para que a gente cresça juntos, né? Fábio, são quantos colaboradores hoje lá? Hoje temos 60 colaboradores. Certo. Dentro da Atlanta E, Rações. bom, eu escuto muito dos empresários a dificuldade que está em contratar. Você vê essa dificuldade, você enfrenta isso também no seu dia a dia? Sim, muito. O que acontece hoje na sociedade, principalmente no ponto do colaborador muito, que foi criado uma visão que o empresário, ele termina escravizando o colaborador, e aí você tem hoje muita gente que já chega na empresa já com a imagem negativa da empresa. Então, assim, eu não vou entrar nesse cargo aqui porque eu estou ganhando pouco e o empresário está ficando rico. Quando eu falo empresário, não é empresário como eu, é qualquer empreendedor. Então, assim, a pessoa já entra com um passo negativo. Se a gente tivesse essa cultura de levar para os jovens hoje, que o fato dele entrar numa empresa, conhecer e ele gostar de empreender, ele querer empreender, utilizar o empresário como uma inspiração, seria muito melhor. Então, esse é um gap que a gente tem que utilizar para todos os nossos colaboradores. E existe essa ilusão, né, que esse volume é a mesma coisa que o lucro, que é o que a gente conversou lá no começo, né? O funcionário muitas vezes está ali vendo a movimentação, acha que, né, isso que estão me oferecendo é pouco em vista do que é faturado, mas a realidade que a gente sabe não é essa, né? Esse ajuste salarial é óbvio que é condizente com a função, com a responsabilidade, mas esse mito que existe, que o empresário está embolsando tudo e está fazendo, né, uma miséria com quem está ali construindo a empresa, também tem que ser desmistificado, né? E a gente hoje, nada contra, não estou falando de política, mas hoje em dia a gente luta hoje contra o governo, né? Em termos de bolsas, eu tive 2 colaboradores agora que foram para entrar dentro da Atlanta Rações, eu cito isso até em reunião para todo mundo, foi agora recentemente. Um menino, por sinal, muito bom, que não queria trabalhar com a gente, só queria trabalhar com a gente se fosse sem carteira assinada porque estava recebendo seguro-desemprego e o outro porque estava recebendo Bolsa Família. E a gente não trabalha com colaboradores sem carteira assinada. Então, assim, hoje, quando você vai oferecer um salário para quem está recebendo Bolsa Família, quem está ganhando R$800, trabalhar mais 5, 6 diáriazinhas, ele já está batendo quase um salário mínimo. Aí vem da sociedade julgar o empresário e dizer, mas vocês precisam pagar mais. Mas todo mundo, e Augusto e você, Maria, sabe que hoje em dia as margens da empresa cada vez mais estão apertadas. Não tem o contraponto do outro lado, né? Da isenção de um imposto, ou de uma redução, de um contrabalanceamento, né? E o que acontece que hoje... pesa no bolso. E o que acontece da sua pergunta inicial sobre contratação para mim é uma crítica que vai assim, as pessoas hoje estão querendo diploma. Só o diploma, as pessoas não querem a capacitação. Eu sempre digo assim, se tivesse mais cursos técnicos, se o Brasil investisse mais na escola técnica do que na escola de 3º grau, seria muito melhor para o setor industrial do Brasil e para o setor comercial. Porque hoje que a pessoa nada contra as universidades, mas temos muitas universidades que não passam a sabedoria. Então, assim, você tem aluno de contabilidade, né? Que eu sei muito mais que aluno de contabilidade. Não sai pronto para o mercado, não é isso? Porque não sai pronto para o mercado. Na verdade, virou uma grande indústria, né? A indústria do diploma, né? Que hoje em dia não significa que você tá formado, tá com diploma, tá apto a exercer um determinado cargo no mercado, não é isso. Hoje o mundo ele é de resultado, é para quem entrega mais resultado. Essas pessoas, por exemplo, que têm essa mentalidade de escassez, elas vão, se você ganha um salário mínimo hoje, é porque você está entregando um serviço que vale exatamente isso. Exatamente isso. Se você está entregando, se você recebe 5, é porque você está entregando um pouco mais.
Se recebe 50, é porque você está entregando além do que te pagam realmente para receber, para daquilo que você está recebendo realmente para trabalhar. Enfim, então muita gente tem essa mentalidade, né, de escassez. Por isso, eu vou enricar o patrão, eu vou fazer isso e aquilo. Cara, é impressionante isso. Porque quando a gente vai para esse ponto, a gente vê que não é bem assim. Pô, hoje, quais são os maiores geradores de emprego hoje do nosso país? São os micro e pequenos empresários, são os pequenos empresários que mais geram emprego, que mais geram renda, entendeu? E a gente tem um fato relevante aqui, que nossa sociedade foi criada, que é a estabilidade, né? Aqui o setor público dá estabilidade. Anote o que eu estou dizendo para todo mundo. Quem for bom no seu emprego é mais estável do que o setor público. Se você for um bom vendedor, hoje, no Brasil, você não fica desempregado em canto nenhum. Se você for um bom funcionário, né? Se você for um vendedor, porque eu coloquei o ramo, mas sim. Qualquer ramo, se você for bom no que você faz, você não fica desempregado. O difícil é encontrar o que você falou, né? A pessoa que tá ali, skin the game, a pessoa que tá ali com essa mentalidade de dono, querendo fazer que a empresa cresça também, não visualizando que esse negócio não é meu, não vou dedicar meu tempo, meu esforço, né, a isso. Tem que ter esse sentimento de jogar junto com o empresário, né? Tendo esse entendimento que vai crescer, né, à medida que a empresa cresce também. Isso aí já tem que estar implantado dentro da cultura, né? Você tem que fortalecer isso dentro da cultura. Então as pessoas, até o jeito das pessoas, a hora que você olha para determinadas pessoas, né, você já sabe que aquela já está ali enraizada a cultura daquela empresa. E é impressionante isso. Mas a Maria fez uma pergunta muito bacana, muito inteligente, sobre essa questão da contratação. O que é que nós estamos vendo? Eu tenho conversado muito com muitos empresários. E a maioria está dizendo o seguinte, né? Esse conflito de gerações. Essa geração atual tá difícil demais para contratar, para poder fazer com que ela realmente tenha um determinado senso de comprometimento, justamente entregar além do que ele realmente é pago para poder fazer. Com certeza. Agora, dando assim, vou responder você, Augusto, mas uma situação que eu aprendi agora, estou aprendendo recentemente, o que a Luciana até falou, que você não pode ter dentro da sua empresa, que é o funcionário sem caráter, e o funcionário que não dá resultado. O que é que eu percebo hoje em dia? Quando você traz pessoas comprometidas para a sua empresa e que ela traz uma energia para todo mundo, ela tira todo mundo da zona de conforto. Então, a dica que eu vou dizer para todos os empresários, pague um pouco a mais para você trazer os bons para a sua empresa. E aí você vai começando a eliminar todos os incompetentes e todas as pessoas que não trazem o resultado. Até mesmo os que não trazem o resultado, eles vão começar a se esforçar mais porque sabem que a régua está aumentando. Boa. Então, assim, é importantíssimo você ter dentro do seu time pessoas que inspirem. Né? Então, assim, eu me lembro que o Augusto uma vez fez na reunião, ele fez bem assim, Fábio, você está com sua meta? Aí eu disse, não, Augusto, eu não tenho meta. Augusto disse assim, como? Uma empresa desse também não tem meta individual. Então, assim, como é que eu vou esperar as pessoas a querer crescer o faturamento? E hoje, depois daquele passar, né? Hoje em dia, cada colaborador tem a sua meta para que ele galgue cada vez mais. Então, isso é fundamental, você ter pessoas de qualidade, né? Dentro da sua empresa para que elas possam crescer. Claro, eu estou falando no ramo de varejo, é mais difícil porque a gente está falando de salários de R$2.500, R$3.000 aí para o varejo. Eu não estou falando de um alto varejo, de vendedores de carro, vendedor de apartamento. Estou falando do vendedor. Então, assim, quando você acha um profissional que você vai pagar R$2.500, R$3.000, estou falando aqui para o mercado sergipano, né? É importantíssimo você trazer essas pessoas e mostrar uma coisa, que isso é só um teto. Um teto não, isso é só um início. Que ele pode ganhar muito mais. Sim. Sobre a geração a nova geração de classe, assim, o que eu percebo hoje é, assim, eles estão mais aptos à inovação do que a nossa geração antiga. Então, se você dá uma coisa nova, eles até querem fazer mais, né? Eles estão adaptados à inovação, mas eles não querem ter o que você falou, a palavra comprometimento. E aí cabe também... Cobrança, né? Cobrança. Não aceitam ser cobrados. Eles não aceitam ser cobrados. Até porque, aí mais uma vez eu falando, a gente tem que ver de onde a gente está vindo a base educacional do país. Quando você pega hoje um país que diz que reprovar é um castigo, que é proibido reprovar um aluno, quando esse aluno ele chega na empresa, que ele não teve a mesma obrigação lá quando na educação básica, ele chega na empresa que ele agora vai ter que entregar o resultado, ele vai estar com aquela cultura... Lá na escola,
eu não precisava estudar, porque eu não era pré-aprovado. Aí chega agora na escola, chega no trabalho e a empresa vai exigir. E aí ele vai ter esse choque, né? Esse choque. Então, assim, é uma das coisas, de uma das situações que a gente está tendo. Outra coisa é o comprometimento de horário, né? Eu vejo que essa geração, hoje, eles querem ter o horário mais flexível. Então, assim, é uma geração que quer acordar 10, quer ir trabalhar 10 ou quer ir trabalhar meio-dia e acabar 10 horas da noite. Eles não querem ter a disponibilidade de acordar tão cedo. Sim. Mas vale fazer uma ressalva, Maria e Luciano. Se você tiver pessoas que inspirem ela, esse pessoal jovem, o que eu sempre digo, o grande gap é você ter pessoas dentro da sua empresa para inspirar os jovens. Você tem que dar o resultado, você tem que chegar ali, você tem que mostrar onde é que ele pode chegar. Porque se você hoje em dia chegar e colocar um funcionário ou uma pessoa dentro da sua empresa e ele não tem uma inspiração, é muito complicado esse cara querer crescer. Ele não vê a estrela norte, né? A visão, né, cara? Eu acho que as pessoas, elas nunca abandonam as empresas, elas abandonam a visão da liderança, a visão do líder, né? Então tem que ter líderes que realmente apontem a direção e que realmente saibam ensinar, né? Saiam da posição de dono e venham para a posição realmente de um mentor, de um professor que ensine, que oriente e que saibam principalmente como é que funciona, né? Cada um funciona de um jeito diferente. Essas pessoas têm essas características, né? Hoje em dia... E elas querem, como o Brasil flexibilizou, e graças a Deus, porque eu concordo, flexibilizar cada vez mais, o MEI, então cada vez mais elas não estão querendo ter CLT. Se você pegar, muitos dos jovens, acabei de ter um colaborador que pediu para sair porque vai virar Uber. Então ele quer virar Uber, ele quer fazer o horário dele, o Pedro, ele quer fazer o horário dele. E quem sou eu para julgá-lo? Não, nada contra. Eu fui lá, Pedro, parabéns, você quer virar Uber, continue querendo ser empreendedor, saiba que vai ter suas dificuldades, saiba que você não vai ter o garantido, mas que o céu é o limite. Agora, o fato do governo, certo, cada vez mais flexibilizar, e isso é bom desde já. Eu não sou contra de forma nenhuma, o MEI, a pejotização, eu não sou contra. Só que fosse mais transparente. Porque hoje em dia, um dos grandes problemas hoje em dia do Brasil é o manicômio. Porque as leis, você vai lá, um período, tá aquele, aí muda de governo, aí muda a regra. Entendeu? Então, assim, como é que você vai contratar? Fazer, lá em 2017 a gente teve a segurança que a reforma trabalhista lá do Michel Temer, se não me engano. Aí agora entrou um novo presidente da República. Nada contra, não estou falando sobre política. Mas o que não dá é essa insegurança para o empresário. Se o empresário tivesse regras claras e que não fosse mudada no meio do jogo, aí complica. Aí, então, hoje em dia, para mim e para todos os empresários, nós estamos sofrendo com essa condição de não ter mão de obra no Brasil. Não tem. Eu sempre digo e sempre brinco com todo mundo. Vendedor, qualquer profissional de qualidade, ele não fica desempregado. Não fica mesmo. Me responde uma coisa, já que você entrou nessa seara aí da tributação. Os tributos que você paga hoje é maior do que sua folha? Muito maior. Na realidade... Representa bem mais. Na realidade eu brinco que nós temos a gente diz que vive num mundo capitalista, né? Mas na realidade a gente vive num mundo socialista, porque o governo ele fica com muito mais do que a folha do pagamento, do que o lucro do empresário, entendeu? Quem mais fica hoje, o setor peta 50%, no mínimo, os tributos, entendeu? E eu não estou falando que até é alto, mas se a gente tivesse o retorno e a facilidade da apuração do tributo, seria muito mais fácil. Seria muito mais fácil para o Brasil. O problema é que aí você tem, vou dar no mercado PET, você tem produtos substituições tributárias com ICMS, aí vai para o PIS/COFINS, produtos monofásicos, produtos zerados de PIS/COFINS. Uma verdadeira loucura. De classificações fiscais para você fazer a apuração. Aí o que acontece? Você tem que aumentar cada vez mais seus custos, né? Contratando cada vez mais. E a importância, eu sempre digo, isso é fundamental para qualquer empresário. Não esqueça, uma das coisas que você for abrir sua empresa, contrate um escritório de contabilidade bom. E um de advocacia. Não, mas eu sempre brinco. Contrate um escritório, a pessoa vai abrir uma empresa, aí o que a pessoa faz? Economiza. Vou economizar no contador, sendo que é o contador quem conhece as leis e pode te dar a melhor viabilidade para aquela sua empresa. Isso eu fiz no início.
Hoje, graças a Deus, a Traços tem um escritório de contabilidade que entrega resultado, que entrega o que é melhor para a gente na parte de tributos. Né? Mas, assim, eu tive esse erro porque, não, vamos abrir essa empresa aqui, vamos pegar o contadorzinho ali e... Desculpa, não contadorzinho, contador, vamos pegar o contador e vamos colocar ele aqui. Vamos economizar. Economizar. E aí termina sendo uma loucura. Mas voltando a parte de tributos, o que eu falo para todo mundo, se fosse mais fácil de você apurar, seria muito melhor, como em países que tem um IVA, tudo. Vamos ver aí com essa reforma tributária, né, se vai ser mais fácil. O que eu nem reclamo nem é a alta carga, é a apuração, porque você vai, como empresário, faz todo o tributo, paga todos os tributos e não sabe se está devendo ou não. É a mesma coisa da reforma trabalhista. E aí, uma crítica a todo o setor, né, e eu sempre digo, né, a quem faz a lei, né, teve um caso que eu sempre digo que o Ministério Público do Trabalho ele é importantíssimo para a gente. Todo empresário, se soubesse, o Ministério Público do Trabalho é um amigo da gente. Ele é um amigo da gente, por quê? Porque é ele que fiscaliza juntamente com o Ministério do Trabalho os empresários que estão fazendo algo ilegal, né? Mas quando eu fui precisar um dia desse e de uma situação onde eu não fui atendido por eles. E eu digo ao Ministério Público do Trabalho, vocês são o Ministério Público do Trabalho, vocês não são o Ministério Público do empregado. Eles têm que atender o empresário e têm que atender o empregado. Isso é fundamental hoje em dia. Então, assim, eu tive uma situação onde eu fui fazer uma denúncia e não fui atendido pelo Ministério Público do Trabalho porque eu era empresário. É complicado no Brasil. Então, assim, eu estou desabafando um pouco, mas para você ver como são as situações hoje em dia. Então, assim, como é que eu vou fazer uma denúncia e eu não... É um direito seu. É um direito, não, mas é o Ministério Público do Trabalho. Não, mas se fosse empregado, pode. Peraí. Entendeu? Não, aí você tem que procurar o seu advogado para fazer a denúncia. Não, eu como empresário, eu estava tendo um concorrente que está fazendo algo ilegal, enquanto eu estou cumprindo a lei e eu não podia fazer a denúncia. Tudo bem, vida que segue, entendeu? Mas assim, é o que eu estava dizendo. O grande problema hoje no Brasil são as leis que são muito fácil de interpretar, com a interpretação diversificada, né? É impressionante, né? E a impunidade, né? Que na verdade tem leis que nós temos, né? O problema é executar essas leis, né? Mas assim, o empresário que sabe, lembrando que eu sou favorável muito aos órgãos públicos, eu sempre digo que o fisco, o Ministério Público do Trabalho, tudo são amigos da gente, porque quando a gente sofre com alguma coisa, por exemplo, o fato de uma Cefaz estar forte no Estado, para a gente que faz tudo certinho, é importantíssimo. Porque se a gente não tiver um fisco forte, aquele empresário que faz algo ilegal termina prejudicando uma empresa como a nossa. E o imposto em si, né? Quem tá pagando, pagar imposto é muito bom, né? Para você saber, você pagar imposto, porque significa que você está vendendo muito, né? Sim. Quanto mais eu quero pagar muito imposto. Eu estava brincando, quando eu falo para todo mundo quanto a gente paga de imposto, aí eu digo, eu quero pagar o dobro, com fé em Deus, próximo ano, né? Para saber, se você soubesse para onde realmente, né? Para onde realmente deveria ir o imposto, né? A grana. Esse é o problema. Até dando um depoimento que era como empresário, e você começa a ficar revoltado com algumas situações no Brasil. E isso estava me tirando muito da minha zona de conforto. E determinado dia eu assisti um vídeo, acho que foi João Apolinário, que fala bem assim: veja, você não vai conseguir resolver os problemas do Brasil criticando como é que está o governo, como é que está. Faça a sua parte, entendeu? Então, assim, eu ficava muito pilhado. Indignado, obrigado pela palavra. Indignado, porque quando você vê o DAF saindo, aquele imposto saindo, e você não vê o retorno, e aí eu ficava transtornado. Hoje em dia eu faço minha parte, eu tenho que fazer a minha parte, eu entrego o resultado, entrego conforme com a lei, e aí a sociedade que vai julgar e que vai colocar os políticos, entendeu? É importante. Exatamente, muito bom. Fábio, só para puxar aqui, antes que a gente esqueça dessa pergunta, que é super relevante, que você até falou que ia puxar, viu? Tô puxando por você. Puxa, pode puxar. Sobre a concorrência. A concorrência. Vamos torná-los irrelevantes. Veja. Não, mas eu queria saber sobre o desafio de ser uma marca local e receber grandes players no estado, no seu mercado, e como você reagiu a isso. Mas tem algo que eu quero falar, porque eu me lembro da nossa conversa, antes mesmo dos grandes players chegarem aqui, as marcas grandes. Pode falar o nome de marcas aqui? Eu não sei se pode.
Não, deixa eu Não faz esse jabá, não. Não faz esse jabá, não. Fala só tá lá em Rações. Aqui, e aí você falou pra mim, cara, eu já tinha informação privilegiada sobre isso, eu já sabia que ele vinha. O que é que você fez? Você não recuou, cara. Você foi pra cima. Foi aí que você foi fazer mais investimento. Você foi montar o seu centro de distribuição, você foi investir mais em loja, abriu mais lojas. Então, isso, na verdade, é um perfil bem empreendedor. O empreendedor, ele é ousado, ele rompe barreiras, ele vai além. Porque se você fosse um simples empresário, você ia ficar no seu cantinho aqui, não. Deixa eu aqui no meu canto, deixa eles aí fazer o deles e ganhar o mercado e tal, não. E você foi pra cima pra competir com os grandes, cara. E eu vejo que você vence, né, essa batalha. Graças a Deus, eu tenho uma frase assim, com a chegada dos grandes players, tira a gente da zona de conforto. Isso é um fato, né? E conversando com o Augusto, até antes dos grandes players entrarem, eu me lembro que foram algumas noites sem sono, porque você sabe que esses grandes grupos de investimento chegam com muito dinheiro, né? Estremecem, né? E alguns grupos têm uma teoria que ele quer sufocar os pequenos lojistas, os pequenos comércios locais pelo caixa, né? Eles começam a fazer ações muito fortes de preços para a tomada de nossos clientes. Sendo que a gente, graças a Deus, tinha um escudo muito bom de atendimento. E eu também me antecipei, como o Augusto relatou aqui agora, há uns 5, 6 anos atrás, eu já ia para São Paulo para conhecer esses concorrentes que estavam querendo vir abrir aqui em Aracaju. Isso. Então, todo ano, no mínimo 1 a 2 vezes por ano, eu ia para São Paulo, ver o que eles estavam fazendo para trazer para Aracaju. E aí, aquela situação que eu te falei também sobre a marca. Qual era a marca que aquele concorrente estava vendendo forte? Então, peraí, eu vou vender a outra marca diferente para que não esteja um conflito. Então, assim, a Atala Rações foi feito algumas estratégias, né, para que a gente não sofresse tanto impacto. Sofremos? Claro que sofremos. A chegada dele foi ruim? Não vou dizer que foi ruim. Tirou a gente da zona de conforto, profissionalizou, isso é importante, porque como você disse, você só tem 2 maneiras. Ou você ficar lamentando, chorando, né, ou você ir para frente. Se você ficar lamentando e chorando, você vai... Ou vai para a guerra, né? Ou vai para a guerra. E aí o que foi que nós fizemos? Fizemos muita profissionalização, treinamos mais ainda a equipe, trocamos de sistema, cada vez mais aumentamos o número de filiais, né? Então, assim, eu sempre digo para todo mundo, não adianta, a dificuldade vai ter em tudo que é canto. Se você tratar o seu concorrente, inclusive eu me dou muito bem com os concorrentes, tanto os locais como os grandes players. Estou na loja presente, estou conhecendo lá, de vez em quando eu encontro um cliente nosso lá e eles olham para mim todo envergonhado, mas eu disse nada, inclusive... Em uma das chegadas desses grandes players, estava tendo uma reunião entre empresários do setor pet locais. E aí teve um desentendimento nas palavras que um desses empresários falou que o cliente era dele. E eu disse, não existe, ninguém é dono de cliente. Não existe de cliente. Não existe, não, porque o cliente é meu. Eu disse, não existe, não existe. Você não sair da sua zona de conforto, se você não procurar algo para atender melhor o cliente não é seu, entendeu? Então, assim, hoje em dia tá nas Rações, já tem um site, a gente está melhorando, agora vai vir com aplicativos, vai vir com um programa de fidelidade muito melhor, com estudos de IA, aí até dezembro de 2025. Aqui o atendimento comercial é muito bom. O atendimento, a gente vai prezar isso muito, mas lembrando a todo mundo, não adianta você querer atender somente os clientes se você não der atendimento à sua equipe. Primeiro você tem, na realidade... O primeiro cliente ainda é o cliente interno. O primeiro cliente interno. E eu ainda vou falar, Maria, os fornecedores me conhecem, muitos fornecedores que vão lá na minha empresa, eu sempre, por ter um pai representante comercial, por ter um pai representante comercial, eu vi o quanto meu pai sofria esperando nas antessalas dos compradores. Então, hoje em dia, a gente gera um respeito muito ao representante comercial, porque é ele que está trazendo a condição para que o empresário possa comprar bem. Porque a boa venda, na verdade, começa lá na compra. Não adianta você ter venda se você não sabe comprar. Então, assim, aí o que acontece? A gente começa a atender o representante comercial lá bem, como? Com respeito. Então, assim, você está recebendo um representante comercial, um vendedor, atenda ele em ponto, não deixa ele esperando, porque ele tem outros compromissos, ele tem família. Aí você pega as pessoas que deixam representantes comerciais esperando 3, 4 horas na antessala. Isso é uma falta de respeito. De qualquer forma, a gente atende eles pontualmente, atende eles com cortesias, com chocolates.
Teve anos que eu já fiz o quê? Premiações para os vendedores. Então, os representantes comerciais, na maior parte, é os representantes comerciais que trazem o prêmio para o comprador, né? E eu, como fui comprador por muito tempo na Talar Rações, na verdade, eu virei o contrário. O que foi que eu fiz? Eu comecei a premiar os representantes comerciais que aumentavam o volume dentro da Talar Rações. Então, assim, o atendimento começa com o representante comercial, com a equipe interna da gente, e aí, consequentemente, isso traz o atendimento para o cliente. É todo mundo, né? Entendeu? É todo ciclo. E com certeza. De todos os stakeholders. E isso é um primordial para aquela pergunta que você me fez da concorrência. Porque hoje em dia os grandes plays, cada vez mais, eles querem fazer autosserviço. Autosserviço. Então o cliente quer chegar e autosserviço, não falar com nada. Então você tem pessoalidade, né? Pessoalidade. Você vê, né? O nosso complexo. Um tempo atrás, eu comecei a dizer, não, vou atrás dos funcionários da concorrência, porque eles já são treinados em termos de arrumação. Eu percebia que a gente tinha uma dificuldade para entregar uma arrumação como eles tinham. E aí eu comecei a correr atrás de alguns dos colaboradores. Correr não. Eu coloquei currículo e eles colocavam e a gente começou a contratar. Sendo que quando a gente começou a contratar os colaboradores dele, e a gente tem esse complexo. O que acontece? Os funcionários da concorrência estavam treinados para arrumação, mas não estavam treinados para atender, não estavam treinados para o conhecimento e o atendimento que a Augusta fala. Que é o que tem, o que aquela ração oferece para o seu animal. Ele não sabia nem o que é uma proteína, o que é um extrato etéreo, a composição de um produto. Então, assim, mas eles estavam aptos, porque a grande rede incentiva muito o quê? A arrumação, o autoatendimento. Exato. E aí a gente foge disso, porque literalmente um dumping financeiro, porque como é que eu vou lutar com um fundo de investimento que não está agora inicialmente pensando somente no lucro? E o que ele pensa agora? Primeiro, se eu focar os pequenos e os médios para a falência deles, e aí depois eles ficarem com um determinado mercado, que isso é uma praxe de vários segmentos no mercado brasileiro e mundial. Sim. Então, assim, como é que você vai fazer isso? Um fundo de investimento, onde a empresa não tem a obrigação de gerar caixa. A empresa não tem. E aí você vai lutar com um fundo de investimento desse? Não tem. É o que eu estava falando antes de começar. Se você for para essa luta de preço, acabou sua empresa. Você não vai ter dinheiro. O seu caixa é bem menor do que o caixa deles. O caixa deles são de investidores. Exato. Entendeu? Então, assim, é um dos grandes problemas hoje que a gente tem com a concorrência. Porque eu sempre falo, além dessa concorrência desleal no aspecto de custo-dinheiro, porque os caras chegam com dinheiro muito barato hoje em dia para abrir uma filial, para abrir tudo, e a gente não, claro que a Talar Rações tem créditos bons em bancos, mas não tem esse dinheiro tão barato, e eles utilizam desse poder financeiro para fazer algumas loucuras de preço e tentar o máximo possível matar a gente. Aí a gente não busca esse preço, a gente não busca brigar por preço. Hoje em dia, claro que a gente preza muito o atendimento, vale lembrar que a Talar Rações tem um compromisso de preço garantido, então achou o preço mais barato, nós cobrimos o preço da concorrência, né? Mas a gente não fica com essa guerra de preço, eu sempre vou lutar mais pelo atendimento. Perfeito. Eu já tenho, eu já tenho um desconto, já está no sistema, já tem um desconto diferenciado lá, né? Tem alguns clientes, né, que a gente tem desconto diferenciais, como veterinários, o Augusto, por ser uma pessoa importante para a Talar Rações, eu sempre falei. A gente tem muito essa cultura de achar que é a universidade que vai aprender, mas, gente, esses cursos que o Lucena faz e outras pessoas aqui em Aracaju ensinam muita gente. E a importância também do networking. Total. Deixar bem claro. Conexão, né? Deixar bem claro que a conexão da Talar Rações em melhorar a contabilidade foi por causa do Lucena. Em um dos cursos que juntou a Talar Rações com um cliente de vocês, que é análise contábil, né? Exato, a Neuzete. Neuzete lá, que a gente estava há muito tempo lá e a gente juntou, então foi um network. E eu já fiz network com outros clientes através desses cursos. Então não é só o aprender. Não. O network é fundamental. O que acontece lá, e muitos, né, fizeram isso. Você inclusive você foi membro do Evolution, né? O Evolution em 2019, né? Muitas conexões, foram 6 meses ali intensos. Exatamente. Intensos de aprendizado, foram 21 mentores. Então, antes da pandemia, logo encerrou ali 3 dias antes da pandemia, o primeiro decreto. E Fábio foi um cara que abraçou, né? Ele foi um dos que abraçou. Foram 43 empresas, Fábio foi um das empresas que abraçou o projeto. E aí falar da sua importância também do mercado local, viu? Você, com certeza, aqui tem uma trouxe... tem. Muitos empresários. Muitos empresários temos que reconhecer a importância de Augusto Lucena
para o estado de Sergipe. Fundamental. Recebi meu título de cidadão sergipano. Estou providenciando. E vale fazer uma ressalva que eu sempre brinco que muitas vezes a pessoa acha que é só dinheiro. E na verdade dinheiro não é tudo para o comércio. O network e o relacionamento é muito mais. Muito. Quantas pessoas entraram no setor pet e em outros setores com dinheiro pensando que o fato de ter dinheiro ia gerar um sucesso? E é muito mais difícil, porque quando você não tem um network, você não tem um conhecimento hoje, é muito mais difícil. Então, o network é fundamental. Eu sempre brinco para minha filha que, primeiro, logo de cara, eu sempre digo que o network tem que começar na família, né? Muita gente esquece da família, esquece da esposa, quer fazer network com todo mundo. Começa em casa. Mas o network você tem que começar bem, você tem que tratar bem os seus funcionários, as pessoas que moram, se você mora em condomínio, o porteiro, eu sempre digo que assim, você quer conquistar o condomínio, vá lá nos porteiros, trata as pessoas bem, entendeu? Assim, eu sempre é fundamental. Eu tenho um case rapidinho para contar a vocês de um sobrinho meu, que graças a Deus hoje em dia é piloto de avião e de helicóptero, e quando ele foi trabalhar em uma grande empresa aqui, uma das maiores empresas do Brasil, ele foi trabalhar para fazer hora na aviação, que tinha que fazer, né? E eu disse, sobrinho, Felipe, faz o seguinte, meu filho, o porteiro, trate bem mais o porteiro, melhor o porteiro do que o presidente. Faça amizade com as pessoas. Não julgue as pessoas pelo terno, pelo dinheiro, por nada. Faça um network geral, que é importantíssimo para você. E aí ele começou a galgar fazendo o network lá com o porteiro, depois com serviços gerais, com a pessoa do cafeteiro. E aí o que acontece? Chega aos ouvidos do presidente que ele era um menino bom e graças a Deus ele hoje em dia está empregado. Então, assim, eu sempre digo que é muito importante. As pessoas têm essa concepção que network você só precisa fazer com quem assina o cheque. E eu digo para todos os representantes comerciais, olha, se vocês querem fazer network dentro das narrações, se vocês querem ter conhecimento, converse com minha equipe. Quem está vendendo é minha equipe. É o menino do cafezinho lá, que se não fizer o cafezinho, e que se não repor a água, se não repor o bolo, os clientes vão sentir falta. Então, assim, você tem que fazer network com todos, né? Todo mundo. Você falou muito bem aí, porque tem um ditado que diz assim, que não adianta você fazer terapia e não cumprimentar o porteiro, né? Então, eu me lembro que ontem mesmo eu pedi pizza, né? Na verdade, quando eu tô comendo pizza, eu tô na dieta. Mas eu pedi olha a revelação. Não, mas eu não pedi, eu pedi um filezinho e tal. E aí, aproveitei e pedi uma pizza. E aí ele foi me entregar, o porteiro foi me entregar, eu falei, essa aqui eu pedi pra você. Aí tava o Dodô, pra nós aqui, pra dividir. Aí, pô, é um agrado que a gente faz ali, uma cortesia que você... É muito importante, eu sempre... Gentileza gera gentileza. Gentileza gera Eu quero fazer uma pergunta pra gente entrar já, né, vai entrar num momento importantíssimo aqui. Você recebeu já alguma oferta? Já recebemos oferta, sim. Já para vender a empresa? Sim, de um fundo de investimentos. Na verdade, de um fundo não, de um empresário. Na realidade, em 2021, eu fiquei um pouco desgostoso, porque é aquele negócio. Eu fiquei com medo dos grandes players, né? E eu fiquei um pouco desgostoso e aí eu fui para tentar vender a empresa, né? Mas graças a Deus, muitos amigos me deram conselhos para não vender e graças a Deus que eu não vendi a empresa, né? Mas eu sempre digo que um negócio que a gente faz precisa ser vendido um dia. Então, eu tenho que escalar. Eu não posso hoje em dia, e todos os colaboradores sabem, eu sempre falo isso para eles. Minha meta é vender a empresa. Porém, eu tenho que vender a empresa com compromisso. Se um dia aparecer algum fundo de investimento ou alguma pessoa, eu tenho que entregar, no mínimo, começar com os valores, respeitando a todos os colaboradores, porque só foi feita a empresa por causa deles. Então, assim, eu sempre digo, isso é em reunião e todos sabem. Pessoa, se um dia eu for vendido, vocês têm que cada vez mais ser treinados e cada vez mais entregar, porque quando vem um grupo de investimento, claro que eles vão começar a fazer muito mais análise. Então, assim, é o que eu digo para todo mundo. Vai vender um negócio, só venda quando ele estiver num alto. Não queira vender, quase eu fazia uma besteira de querer vender a empresa por um terço do valor do mercado, né? Um terço do valor do mercado. Seria um bom dinheiro, mas eu não fiz isso porque eu pensei muito nos colaboradores. Eu sabia que ia mudar muito a administração. E eu disse que seria injusto com eles. Porém, todas as empresas que eu tive, né, eu sempre penso assim, a minha distribuidora eu vendi em 2012, graças a Deus vendemos bem. E a Talar Rações, hoje, ela, graças a Deus, é uma empresa
consolidada no mercado, mas se chegar um fundo de investimento querendo aportar, por quê? Eu sempre digo que o mercado pet é um mercado de franca expansão. O faturamento ano passado foi de 75 bilhões de reais. A cada 10 casas, 7 casas têm pet. A tendência das pessoas é terem menos filhos. Sim. Então, cada vez mais vai ter cachorro. Vai ter mais idosos. Para a companhia dos idosos, vai precisar de mais pets para os idosos. Então, assim, é um mercado de franca expansão. Sendo que, como é um mercado de franca expansão, grandes fundos de investimento vão entrar e aí você tem que cada vez mais se profissionalizar, cada vez mais ter eficiência nos números, porque se você não tiver eficiência, você vai ser engolido. Entendeu? Então, assim, eu nunca criei uma empresa para não ser vendida. Você já tem um valuation? Já foi feito um estudo, mas assim, eu sempre brinco. Eu prefiro deixar hoje a Talharrações para minha sucessora, que é Maria Luísa e meu filho João Pedro, né? Eles já são... Maria Luísa já tá trabalhando comigo. Hoje em dia, ela tá fazendo um curso de Direito, mas ela vai ficar trabalhando na empresa. Sim. Pelas palavras dela, que ela tá gostando, né? E eu sempre brinco, Maria, e desculpe a qualquer outra profissão, peço desculpas a qualquer outra profissão, mas não tem profissão no mundo que ganhe mais que vendedor. Não tem. Inclusive, Cristiano Ronaldo não é jogador de futebol, ele é vendedor, ele vende a imagem. Então, assim, a gente tem que saber treinar nossa equipe, treinar nossa juventude para ser vendedor. E isso, graças a Deus, Augusto, minha filha tá chegando lá e tá adorando vender. O teu pai tá babando porque ela tá vendendo, gostando de vender. Claro que aí vai ter que se aperfeiçoar, fazer treinamentos, entendeu? É importantíssimo. É a melhor de todas. É a única profissão do mundo. Todas as outras estão atreladas a ela. Com certeza. Toda profissão é vendas, né? E aí, né, puxando aí o assunto da família, vamos dar uma olhadinha e também dos colaboradores, né? Em quem foi que trouxe um recado especial para você. Vamos lá, que bom saber disso. Arquivo confidencial. Eu não sabia disso, não. Arquivo Insider. Arquivo Insider. Que bom. Estagiária, entrou como nossa estagiária de... Um bom momento que nós vivemos juntos, ele rola fora da empresa, né? Nas resenhas, nos babas, é aquela parceria que vai além do trabalho. Ele dá abertura para sermos nós mesmos. O momento importante que ficou marcado na minha história foi quando meu pai precisou de uma cirurgia inesperada. E meu gestor, né, Fábio, ele chegou junto, né, comigo, tanto no apoio moral como também no apoio financeiro. Ele me ajudou bastante e graças a Deus meu pai está bem e a cirurgia foi um sucesso. E deixando uma mensagem para o meu gestor, Fabinho, sou grato pela confiança depositada em mim desde a época de Jovem Aprendiz, em 2013 até hoje. Já se passaram mais de uma década de aprendizado e crescimento. Sigo firme e pronto para mais conquistas ao lado da Talharrações. Conte sempre comigo. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por me colocar nessa grande empresa, né? Por me dar mais um pai, possamos dizer assim, um líder, um gestor totalmente fora de série, né? Obrigado, Fábio, pela essa grande oportunidade, né, de experiências e conhecimentos, né? Estou saindo com uma grande bagagem. Um momento da minha vida que eu posso dizer que foi marcante com o Fábio Dantas, que eu sou formado há 10 anos, e ele foi a pessoa que me deu a primeira oportunidade de trabalho. Desde então, eu estou junto com um parceiro da Talharrações, com um consultório dentro da loja da Talharrações. Um momento que foi marcante na minha história com o Fábio Dantas foi a presença dele no meu casamento. A gente pôde celebrar, viver juntos e comemorar aquele momento. Olá, senhoras e senhores. Hoje eu vou falar um pouco de Fábio Dantas, que eu conheci uma criança, ainda tinha 9 anos, ele tinha 9 anos de idade quando eu comecei a namorar com a irmã dele, Fabiana, né? E como toda criança, ele gostava muito de brincar na rua, jogar bola, né? E voltava todo dia com a cabeça do dedo arrebentada, né? Bom filho, bom pai, bom esposo,
né? Bom amigo, bom cunhado, né? É uma pessoa que é admirada por todos que o cercam, né? E com certeza essas qualidades que ele tem, né, não poderiam trazer um resultado diferente, né? Eu desejo, Fábio, que você siga firme, transformando os desafios em oportunidades, continuando com todas as qualidades que eu já disse aqui anteriormente, né? Fábio é sinônimo de humildade, de uma pessoa extremamente solidária, uma pessoa que faz todo o esforço possível para unir as pessoas, aquela coisa de ser simpático e estar sempre à disposição em qualquer momento, seja bom, seja ruim. Ele quer confraternizar, ou então ele quer ajudar. É um exemplo de pai, filho, irmão, amigo. É um ser iluminado, realmente, que tem inúmeras qualidades. Fábio, resta dizer que você é um cara muito especial para mim, na minha vida, na vida de minha filha, entendeu? E que está guardado no fundo do meu coração. Te amo. Oi, amor. A gente está aqui, né, na viagem, e recebi essa incumbência de falar sobre você, que ao mesmo tempo que é fácil, é um pouco difícil, né? Mas vamos lá. São 26 anos juntos, né? É uma vida inteira, mais tempo juntos do que não juntos, né? Desde muito novinhos, desde os nossos 18 anos, estamos juntos e, poxa, são tantos anos, tantos momentos, muitos momentos bons, mais momentos bons, graças a Deus, do que momentos ruins. Poxa, que momentos falar. Desde o momento que nos conhecemos, de tudo que a gente construiu, a empresa, que é nosso alicerce, nosso sustento, que sustenta tantas famílias, nossa família, que pra mim é tudo, nossos filhos, nossos amigos, nossa família para além dos nossos filhos, né, nossos pais, enfim. Então, amor, o que eu queria dizer pra você é o que eu tento dizer sempre, né, que a gente não deve deixar de falar essas coisas todos os dias pra quem a gente ama. Que sou imensamente grata a Deus por ter trazido você para minha vida, que eu tenho muito orgulho de você. Você é o cara mais inteligente que eu conheço, e eu não tô falando aqui apenas de inteligência lógica, inteligência do QI, eu tô falando da inteligência global, da inteligência emocional, da inteligência de lidar com pessoas. E essa é a maior lição que você sempre trouxe para mim. Eu aprender, né? Que não é fácil para mim, mas que eu tento aprender com você. É aprender a arte de lidar com pessoas. Que você faz isso com primazia. Você mesmo que você não esteja se agradando muito daquela pessoa, ou que você não concorde, mas assim, você tenta contornar. Você tem, assim, a arte do relacionamento realmente como sua maior qualidade. E eu tenho muito orgulho de você. Eu junto a você, a gente construiu tudo que a gente tem, graças ao seu empenho também e à sua dedicação. E eu só quero dizer que amo você, simplesmente é isso. Amo você por completo, acolhendo defeitos e acolhendo as qualidades. E eu sou extremamente grata a Deus e orgulhosa por ter você em minha vida. Amo você, espero que você conquiste tudo que você almeja na sua vida. E assim, espero passar muitos e muitos anos ao seu lado, o resto da minha vida com você.
Te amo. Obrigado, não sabia disso não. Minha irmã me enganou direitinho. Obrigado mais uma vez. É o filho da Sônia, do Gilberto, né? O Fábio Cabeção, da Rua da Concórdia. Verdade, essas pessoas marcaram muito. Propósito de vida, eu sempre digo que meu propósito é inspirar as pessoas para uma corrente do bem. Então, se eu puder estar as pessoas ao meu lado, sendo inspiradas por mim para fazer o bem, né? Porque a corrente do bem nunca se quebra. Então, é isso. Pessoas aí foram importantíssimas na minha vida, desde meu amigo de infância, Thieres, Fedro, Edivaldo, como uma pessoa estagiário. Minha esposa, que na verdade foi a base, é meu alicerce para a construção, né? Muita gente vê a Narrações muito na pessoa do Fábio, mas a Amanda tá lá pelos bastidores, né? Fazendo todos os bastidores, e foi importantíssima para mim. Ela não gosta muito de aparecer, né? Mas se eu não tivesse a minha esposa ao meu lado, não estaria onde estou. Apesar que tem muito caminho a seguir, né? Então, eu só tenho a agradecer. Fiquei lisonjeado demais em estar participando, né? Foi bonito, né? E para coroar a sua participação, a gente queria fazer a entrega do troféu em reconhecimento pelo Tá na minha sala. Pela sua participação e pela sua representatividade no empreendedorismo sergipano. Obrigado, conte comigo. Isso aí é uma homenagem. Tem mais aqui, ó, tem mais um presente aqui. E mais uma canequinha também. Obrigado, pessoal. Do nosso podcast. Vai ficar comigo lá na minha sala para me lembrar de vocês. Augusto, eu já te falei a você que é importantíssimo a sua presença dentro da Narrações. Você sabe que os cursos que você ministrou lá, muito bonito, obrigado mesmo. O curso que você ministrou lá dentro da Narrações foi importantíssimo, não só para mim, como para toda a equipe. As portas sempre vão estar abertas para todo mundo. E dizer que conte comigo. A Sociedade Sergipana, e falar a importância das ONGs, que eu não terminei falando, mas eu estou à disposição da sociedade e o que, como falou todo mundo, né? O que precisar, eu estou à disposição. Muito obrigado mesmo. É isso, a gente que agradece imensamente, tá, por você ter aceitado o convite, estar aqui com a gente, sendo mais um entrevistado aqui, mais um episódio. Uma honra. Gostou de ter participado? Gostei, um pouquinho nervoso. Não, o papo fluiu de uma forma, olha lá, 72 minutos já, passou do horário, acho que foi o maior tempo, né? Foi o recorde. Que bom, estou à disposição para quando precisar. Tranquilo, para quem disse que não queria falar. Falou bem. Gostou, né? Fiquei um pouquinho nervoso, mas... Não, você tá bem demais. E para você que nos acompanhou até agora, nosso agradecimento, e não esqueça de dar o like e nos seguir nas redes, que é muito importante divulgar esse conhecimento, essa mentalidade empreendedora. Quanto a gente aprendeu aqui hoje, quanto você foi generoso em dividir o seu conhecimento com quem está ali por trás dessa câmera, na realidade do dia a dia, na dificuldade que a gente sabe que é empreender no Brasil. Muito obrigado pela generosidade do compartilhamento da sua história. Agradeço demais a vocês. E é isso, gente. Ficamos por aqui. Mais um episódio do Insider 79, brevemente com novos entrevistados, mais empreendedores que com certeza fazem aí uma grande diferença no mercado sergipano. Hoje, Fábio Dantas esteve conosco e brevemente teremos mais outros empresários aqui. Tá certo. Até lá. Até a próxima. Tchau, tchau.